Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bom? Vamos dar seguimento ao nosso curso de mapas mentais. Vamos falar agora sobre o mapa mental de movimento uniforme, tá bom? Se concentra, olha na tela, vê lá. Primeiramente, vamos começar definindo o movimento uniforme. Tá aqui, é o nosso primeiro ramo do mapa mental. A partir dele, você, como sempre, vai seguindo no sentido horário e acompanhando os que aparecerem. Vamos lá. Definição. Movimentos uniformes são todos os movimentos cujo módulo da velocidade permanece constante, ou seja, a velocidade escalar média numericamente é igual à velocidade instantânea. Preste atenção nessas duas figurinhas que nós colocamos para ilustrar. Veja a nossa ciclista, ela está caminhando 6 metros a cada 1 segundo, tá certo? Então ela está com o módulo da velocidade constante de 6 metros por segundo. Na outra figura, nós colocamos um velocímetro marcando instantaneamente o valor de 30 km por hora, tá? E colocamos abaixo um carrinho, tá aqui, ó, estou sublinhando o carrinho. Colocamos um carrinho que andou 300 km de 4 até as 14 horas, ou seja, andou 300 km em 10 horas, o que nos dá uma velocidade escalar média de 30 km por hora. Consequentemente, esse carrinho, supondo que o velocímetro seja dele, está num movimento uniforme, porque instantaneamente ele está a 30 km por hora e ele também andou 300 km em 10 horas, o que nos dá uma velocidade escalar média de 30 km por hora também, tá certo? Como última consequência da definição, temos que a aceleração tangencial, tá aqui, dos movimentos uniformes, ela é nula. Então, é um movimento cuja aceleração tangencial vale 0, tá bom? Segundo raminho da gente aqui, ó, tá aqui, função horária. A função horária serve para quê? Bom, essa função horária, ela é uma função horária das posições. S igual a S0 mais VT. Então, tomando como base um ponto de saída desse corpo, que é a sua posição inicial, que é o S0, e levando em consideração que o módulo da sua velocidade será constante, nós temos, como em qualquer função, duas variáveis, S e T, tá certo? E o que é que vai ocorrer? A cada instante, esse móvel vai estar ocupando posições diferentes, por isso o nome função horária das posições. Então você pega o S0, pega o V, sai substituindo os valores de cada instante e vai encontrando a posição que esse móvel se encontra. E se essa posição for aumentando, vamos classificar esse movimento como um movimento do tipo progressivo, que é aquele movimento onde a posição final sempre é maior do que a posição inicial, ou seja, o ΔS desse corpo é maior do que 0, é positivo. Consequentemente, a sua velocidade também será positiva. Percebe que o nosso motoqueiro, o nosso motoboy aí, ele estava na posição 2 km, depois ele foi para a posição 4 km, depois ele vai para 6, para 8, para 10, enfim. Ele vai estar sempre ocupando posições maiores, como o S final é maior do que o S inicial, nosso ΔS é positivo, então ele está no movimento progressivo. O movimento retrógrado, ele é justamente o oposto disso daí. Não é um movimento em que essa moto está freando, por exemplo. Não é. Tá? Movimento retrógrado é aquele onde ele ocupa posições cada vez menores, ou seja, esse móvel vai contra um referencial de aumento de posições. Percebe que essa nossa moto, ela está ocupando posições menores. Na sua figurinha você vê que ela inicialmente passaria pelo quilômetro 6, depois pelo quilômetro 4, essa moto aqui, ó. Depois ela iria para o quilômetro 2, fazendo com que ela tenha sempre um ΔS do tipo negativo. A posição final é menor do que a posição inicial, fazendo com que a sua velocidade também seja negativa, tá certo? Entendido até aí? Segue a vida. Vamos lá. César, por que a gente precisa falar de gráficos tanto em física? Porque os gráficos representam uma forma resumida de explicarmos determinada situação. Então vamos para o nosso gráfico 1, esse gráfico que está de azul aqui, ó. Esse gráfico esses gráficos representam os gráficos dos movimentos progressivos, ou do movimento progressivo. Percebe que no gráfico da esquerda, o gráfico ST, que é uma função do primeiro grau, então teria que ser uma reta mesmo esse gráfico. Perceba que as posições desse móvel sempre estão ficando maiores. Aqui, ó,
ele está sempre, a partir de sua posição inicial, ele está sempre ocupando posições maiores a cada instante. Só poderia ser um movimento do tipo progressivo, que é um movimento cuja velocidade também é positiva, mas ela tem módulo constante. Então, olha o nosso segundo gráfico, que você vai perceber que a velocidade está com módulo constante, porém, ela tem valor positivo. César, o que é essa achurazinha que encontra-se nesse gráfico? É enfeite? Não, não é enfeite. Isso é para afirmar que toda vez que você tiver no gráfico velocidade e tempo e você achar a área do gráfico que eu pintei aí de vermelho, você numericamente vai estar achando o ΔS. Sem esquecer que, por exemplo, nesse caso, o nosso ΔS, desculpa, ele é positivo porque trata-se de um movimento do tipo progressivo. Vamos então para o nosso segundo gráfico, nosso último ramo do mapa mental de movimento uniforme. Está aí, gráficos 2. Nesse tipo de gráfico, nesses gráficos, a gente vai representar os movimentos retrógrados. Percebe que as posições desse móvel estão cada vez ficando menores a cada instante. Significa que a posição final é menor que a inicial, então ele tem ΔS negativo e velocidade negativa. Por isso que quando eu encontrar a área do gráfico velocidade e tempo, área essa que vai me dar numericamente o ΔS, essa área vai ter que ser numericamente negativa, porque trata-se de um ΔS negativo. Vale a pena você entender que velocidade positiva e velocidade negativa simplesmente representa referencial. Então, se eu disser que um móvel está a 10 metros por segundo e outro móvel está a menos 10 metros por segundo, fisicamente esses dois móveis não possuem a mesma velocidade porque eles possuem sentidos opostos, mas eles possuem a mesma rapidez. Tá? Não há um que está freando e o outro que está acelerando, ou um andando de ré, não. Sem essa palavra ré, frenagem, não, isso aí não tem nada a ver. Significa que eles têm sentidos opostos. Imagina uma via de mão dupla, um estaria em um sentido e o outro móvel no sentido oposto. Entendido? Retorna aqui para mim. E aí? Entendeu direitinho? Então, como de praxe, o que é que você vai fazer? Exatamente, você vai assistir outra vez ao nosso mapa mental, vai resolver os exercícios, só assim você passa para o próximo mapa mental, tá bom? Aquele abraço, a gente se encontra.